Olá, boa tarde, tudo bem com você? NT Sul desta terça-feira, 8 de agosto, Dia Nacional de Prevenção e Controle do Colesterol, está começando aqui na telinha da TV Novo Tempo. Na edição de hoje você vai ver, policiais civis gaúchos param hoje e amanhã. A manifestação busca reposição salarial, promoções e igualdade salarial, mas Justiça declara movimento ilegal. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte reduz capacidade de tráfego na Ponte do Fandango. Peso máximo permitido agora é de 18 toneladas. Vereador Jeremias Madeira quer obrigar a presença de um intérprete de Libras nas sessões da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. 13 prédios que contam a história de Cachoeira do Sul vão integrar o mapa do Centro Histórico. A proposta da vereadora Thelda Assis foi aprovada. E na entrevista do dia, um papo com o Dr. Dirceu Pereira sobre controle do colesterol. Em vez de ficar usando essas medicações, gente, vamos ter uma alimentação saudável. Comer frutas, principalmente as cítricas, que abaixam o colesterol. E um grande destaque do jornal é sempre a tua participação. Manda mensagem aqui para o nosso WhatsApp, número para você interagir é o 51997697129. Esse que está na telinha. Vale também aí o envio de uma foto, de um vídeo. Está assistindo ao vivo pelas redes sociais? Então, mais fácil, é só comentar aí na live. Acompanhe e participe do NT Sul. A edição de hoje já está no ar. Gente, a Ponte do Fandango ganhou mais um capítulo na tarde de ontem. Em resumo, o DENIT divulgou o laudo sobre as condições estruturais da ponte, reduzindo de 24 para 18 toneladas a capacidade de tráfego de veículos sobre a estrutura. Hoje, uma reunião vai definir como vai ser o controle do trânsito. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes divulgou o laudo final das condições estruturais da Ponte do Fandango. No município, havia uma solicitação dos caminhoneiros em liberar o tráfego para caminhões mais leves que não comprometessem a ponte. Esse documento, que aparece na tela dentro das considerações finais do estudo, estipula a carga máxima de 18 toneladas. A informação foi liberada pela autarquia para o vereador Marcelinho da empresa. O laudo recomenda ainda o sistema pare e siga e o trânsito alternado em uma única faixa. Essa faixa deverá ter 3,5 metros no centro do trecho, não permitindo sobrecargas nas suas laterais. Ontem, em sessão ordinária, o vereador Marcelinho falou brevemente sobre o retorno que teve do engenheiro do DENIT, João Carlos Toneto. Em função disso, vai ser liberado os caminhões até 18 toneladas. 18 toneladas inclui as carretas LS, que não chega a 18 toneladas. Creio que amanhã esse documento já está liberado para começar a operar. Só vamos ter que ver como fazer esse controle na pista. Foi o que o engenheiro passou para mim. Desde já, estou na luta, seguindo, para ver o que a gente consegue de melhoria dentro da Ponte do Fandango. Em viagem, o vereador comentou por telefone sobre a reunião que deve ocorrer hoje para definir a forma de fiscalização dos veículos. Esse controle será por meio da tara de cada caminhão e também das notas fiscais. O engenheiro Toneto estava ontem saindo de Santa Maria, da sua base local, indo para Porto Alegre se reunir com o Iratã, para poder tratar como vai ser a fiscalização dessa parte. Até o engenheiro perguntou: vereador, tu que é motorista, como que eu posso fiscalizar? Pedir um método de fiscalizar. Dá uma ideia, dá uma sugestão. As sugestões são bem-vindas. Eu passei para ele: existe tara nos veículos, tá? Peso líquido, peso bruto, peso total, tá? Nota fiscal também sai o peso, tá? E vai ser um SIG-PARE, vai ser libera um lado, passou, libera o outro, passou, entendeu? Porque vai ser no meio do eixo da pista, né? Vai ser uma pista só, a pista de rodagem. Hoje, durante o dia, eles estão fazendo essas tratativas, aonde vão enviar para o município de Cachoeira, para o nosso secretário de governo, a liberação também, para o município ficar a par da situação, e também vão me repassar durante o dia, hoje, as demais demandas do dia que eles vão tratar, que é a liberação do tráfego na Ponte do Fandango e como fiscalizar esse tráfego na Ponte do Fandango.
E o secretário de governo aqui de Cachoeira do Sul, Fernando Cantarelli, foi questionado pela reportagem sobre esse laudo, revelado ontem pelo vereador Marcelinho da Empresa. O titular da pasta informou que o executivo não recebeu, até o momento, nenhuma resposta oficial do DENIT sobre esse assunto. E destacando, então, como a gente trouxe aqui na reportagem, é provável que haja, então, essa modificação no modo de tráfego de veículos pesados, especialmente aí na Ponte do Fandango, e a gente vai trazer todos os detalhes para atualizar você de casa, tão logo nós tenhamos também mais informações. Até o final do mês vão entrar em operação na RSC 287 2 lombadas eletrônicas e 7 pardais. Esses equipamentos ficam próximos aos centros urbanos. O limite permitido varia entre 50 km por hora, 60 e 80. Caso o motorista exceda a velocidade, a multa pode variar de R$ 130 a R$ 880. E nesse último caso, a penalidade vem combinada com a suspensão do direito de dirigir. A iluminação em diversos pontos da zona rural de Cachoeira do Sul foi recuperada. Foram 35 pontos na localidade de Vila Vargas e parte da mineração, 13 no posto Shell, 5 em Potreiros e 14 no Irapuá. O trabalho foi da Secretaria Municipal de Interior. Na última semana, a Secretaria ainda fez patrulhamento da estrada principal do Bosque, indo desde a Forqueta até a Sangafunda. A equipe também patrolou a localidade no Paredão, no sentido da Água Morna, passou pela estrada do Tio Vito, no Cerro dos Peixotos, Palmeira, Mineração e ainda o corredor do Sandrim. O vereador Jeremias Madeira, em parceria com Paulão Trevisan e Antônio da Saúde, apresentou um projeto de resolução que pretende obrigar a presença de um intérprete de Libras nas sessões da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. O vereador Jeremias Madeira propôs que a Câmara de Vereadores contrate uma intérprete de Libras para que esteja presente em todas as sessões da Casa Legislativa em Cachoeira do Sul. Esse profissional faria a tradução simultânea das atividades na língua brasileira de sinais, permitindo o entendimento a pessoas surdas e deficientes auditivas. A proposição, que vem por meio de um projeto de resolução, tem a assinatura de outros 2 parlamentares, Paulão Trevisan e Antônio da Saúde. A ideia é garantir mais um recurso de inclusão na Casa Legislativa, que ainda não permite o acesso de pessoas com deficiência ao 2º piso do prédio da Câmara de Vereadores, onde funcionam os gabinetes parlamentares, e só recentemente instalou uma rampa de acessibilidade na entrada do Palácio Legislativo João Neves da Fontoura. E lá na Câmara dos Deputados também tem, né? E a gente foi na outra região aqui também, em Santa Maria também tem, e a gente achou que aqui também em Cachoeira a gente podia ampliar esse projeto e trazer para cá também. Por isso que a gente achou que esse projeto é muito bom, né? E vai beneficiar muitas coisas, que às vezes as pessoas estão falando ali na Câmara e às vezes as pessoas não entendem, né? Então, eu acho que isso aí é muito bom para a nossa cidade, muito bom para a Câmara de Vereadores também. Eu tive em 2016, eu pedi para o presidente, que era o Paixão e depois foi o Paulão, né, que tivesse a lei da acessibilidade para as pessoas. Mas como é que tu sabia disso aí? Porque hoje as pessoas que chegam aqui, eles querem subir no gabinete do vereador e não conseguem, os cadeirantes principalmente. Então eu pedisse que botasse um elevador que subisse até o 2º andar e desse a lei da acessibilidade para as pessoas visitar os vereadores lá em cima, né, que às vezes as pessoas não conseguem subir, e a rampa aqui da entrada, que era uma tábua, né, tirasse aquela rampa e fizesse uma escada. Hoje está ali a escada, a entrada ali ficou boa, né, está melhorando a Câmara de Vereadores, né, mas eu acho que melhorava, ele entendi assim, de melhorar muito mais ainda, para as pessoas virem ver os vereadores, visitar os vereadores, porque às vezes as pessoas chegam aqui e não conseguem subir lá nos gabinetes lá para conversar. E eu pedi já também para o presidente e falei para o MacGyver também que agora esse ano, o ano que vem, eles conseguem colocar esse elevador aí que dê acessibilidade para as pessoas subir no andar de cima. A mesa diretora reconhece a necessidade de pensar a acessibilidade na Casa do Povo, palco de discussões de demandas dessas pautas. O presidente, MacGyver Dias, argumenta que os processos são burocráticos. E a gente sempre tem uma atenção especial a essas questões. Agora, recentemente, foi inaugurada a rampa de acessibilidade. Ainda quero, neste ano, colocar um local específico aqui nesta casa, para que os cadeirantes possam acompanhar as sessões. Também estamos no desenvolvimento de um projeto para que tenhamos, logo aqui, um banheiro especial
para cadeirantes, mas a gente vem trabalhando de acordo com a parte burocrática que às vezes nos impede, né? A administração pública, a gente só pode fazer o que está na lei. E às vezes, para te cumprir a lei, na grande maioria das vezes, é um pouco moroso. Sobre a proposição do colega Jeremias Madeira, ele desconfia do vício de origem. Eu acredito que esse projeto deveria partir da mesa diretora, já que ele, de certa forma, acaba gerando um custo para casa. Eu conversei com alguns colegas, disse que a tramitação desse projeto vai acontecer normalmente. A gente não sabe se deve ter a apresentação de algum vício de origem em relação ao projeto, mas ele vai tramitar pelas comissões da casa e, após as comissões, ele vai a plenário. E aí o plenário é soberano, né? Os colegas vão decidir se a gente implanta ou não. Nós somos entusiastas da inclusão. Eu acredito que a inclusão é necessária para que todos possam frequentar a Casa do Povo e possam, da melhor forma, entender o que acontece nas sessões, principalmente nesse projeto das Libras. A gente não chegou a fazer uma análise ainda em relação a custos, a gente não procurou profissionais ainda, em virtude desse projeto ser muito recente. Mas, se ele for aprovado, de acordo com as condições, vai ser aberto um concurso, acredito que tenha ser feito através de concurso, porque a gente não sabe ainda o custo, né? Algumas pessoas falam que vai gerar em torno de 500 mil, outras falam que vai gerar um pouco menos. Eu ainda não fiz essa análise, a mesa diretora também não fez essa análise. Nós vamos sentar, vamos conversar e vamos encontrar a melhor solução, tenho certeza disso, mas a gente não vai se privar a deixar a inclusão de fora. Todos serão inclusos aqui nessa casa. E a gente fala agora um pouco mais sobre educação. As universidades trazem diversos benefícios para uma cidade, para uma sociedade. E a comunidade ganha porque projetos de pesquisa são desenvolvidos a todo momento. Francisco Bastos fala dessa diferença para Cachoeira do Sul agora no quadro Opinião. Em qualquer parte do mundo, o sistema educacional ele é dividido em ciclos. Temos o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior, como é dito. Hoje vou focar um pouco mais na questão do ensino superior das universidades, que começaram a ter essa estrutura, ou esse conceito de universidade, muito distante em termos de tempo, lá na Idade Média. Universidade de Bolonha e Universidade de Paris. Aqui no Brasil, ela chegou bem mais tarde, no século XVIII, em Salvador e no Rio de Janeiro. Sempre houve, especialmente nos países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, uma dificuldade muito grande de acesso da população como um todo às universidades. No tempo do Império, inclusive nos primeiros anos da República, muitos jovens, filhos de famílias abastadas, de fazendeiros, enfim, iam cursar suas faculdades na Europa, especialmente em Coimbra, em Portugal. E essa diferença de acesso, ela se manteve e até os dias atuais ainda temos essas dificuldades. Então, o acesso, ele vem se dando e se deu, geralmente para aquelas pessoas ou para aqueles filhos de famílias em que as condições de preparação e todas as condições permitiam, numa disputa, a terem sucesso, especialmente falando das universidades públicas. Já tivemos muitos avanços aqui no Brasil e hoje esse quadro mudou um pouco, falando sempre das universidades públicas. Mas houve aí nos anos 80 e 90 um aumento muito grande da oferta de vagas, por conta muito das universidades privadas, que se espalharam por esse país. A nossa região é um exemplo bem acabado disso e certamente em outras regiões também aconteceu isso. Temos um conjunto muito grande de universidades, a oferta de cursos, tanto universidades públicas quanto universidades comunitárias, confessionais e assim por diante. Isto, claro, ele permitiu que que os jovens dessas gerações aí conseguissem cursar os seus interesses em termos de cursos próximos das suas residências. E isto, naturalmente, fez com que mudassem o perfil de muitas regiões, de muitas localidades. Cachoeira do Sul, por exemplo, hoje é um polo educacional. Nós temos alunos vindo de tudo que é parte. Importante se dizer
que onde estão localizadas essas universidades, além desta questão econômica, que ela é evidente, ela traz para as comunidades ganhos muito grandes. Porque acaba os alunos e os professores e a própria estrutura organizacional dessas instituições interagindo com as comunidades através de projetos, através de discussões qualificadas que fazem com que se mude o próprio quadro existente, seja urbano, seja rural, de toda uma região. Aqui nós temos, para falar de duas universidades públicas, nós temos a Universidade Federal de Santa Maria, com o campus de Cachoeira do Sul, e a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. A UFSM, por exemplo, tem mais de 200 projetos em diferentes áreas e que vem atuando junto com alunos e professores com muita intensidade e proporcionando à Cachoeira do Sul e à região muitos benefícios. A UERGS não é diferente. A UERGS tem também esse trabalho e tem 2 cursos de excelência aqui, que é Administração e Agronomia. Então, áreas distintas, seja a questão da agricultura, da ecologia, enfim, a questão da mobilidade urbana, todas têm tido projetos e têm tido avanços muito grandes. Mas importante para concluir é que essas 2 instituições formadoras, elas ainda não tiveram seus projetos concluídos de implantação. Faltam recursos. E esses recursos, tanto para o UFSM quanto para o UERGS, eles são extremamente necessários para que tenhamos melhores condições de infraestrutura, laboratórios, e inclusive pessoal e docentes. Porque sem isso não é possível continuar fazendo todo esse trabalho com a intensidade e com a qualidade. Por conta hoje, sem dúvida, das direções dos 2 campos e também dos próprios docentes e alunos. Então nós temos, enquanto comunidade, seja de Cachoeira do Sul, ou seja a comunidade regional, abraçarmos essas causas aqui. E o que seria isso? Mobilização comunitária, envolvimento dos políticos, para que esses 2 campi, eles tenham a possibilidade de terem seus projetos originais concluídos. Isso vai trazer benefícios para todos. E, sem dúvida, é um compromisso que foi assumido tanto pelo governo federal quanto pelo governo do estado e que, obviamente, tem que ser cumprido. Boa tarde. E por falar em mobilização, é amanhã, 7h da noite, Cachoeira do Sul vai ser palco de mais um debate sobre educação pública. Acontece na Câmara de Vereadores a audiência pública que dá o start na luta pela habilitação da cidade a um campus do Instituto Federal Farroupilha. E é como a gente já vem falando aqui, é hora da comunidade mostrar a sua força, o seu interesse em sediar mais essa instituição de ensino e se consolidar como um polo regional em educação. A audiência pública proposta pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul deve trazer ao município de Cachoeira a reitora do Instituto Federal Farroupilha e deputados gaúchos. Depois do encontro vai ser formado um comitê permanente para trazer questões administrativas que vão colocar Cachoeira, então, no páreo. Mas para isso é preciso mostrar interesse. Então amanhã é dia de ir à Câmara de Vereadores acompanhar essa importante reunião de mobilização. E olha, daqui a pouquinho já tem o nosso primeiro bloco de interatividade. Já participou com a gente? Muito obrigado pelo recadinho. Se não participou ainda, quer comentar as reportagens? Ou quer sugerir uma reportagem? Quer contar o que está acontecendo, onde você está? Manda aí o recadinho no nosso WhatsApp, o número está na tela, 51997697129. Já tem esse número aí salvo no seu telefone, né? Telefone na mão, manda o seu recado para a gente, 51997697129. Para quem está com a gente nas lives também, vai escrevendo aí no Facebook, no YouTube, facebook.com/TV Cachoeira, ou no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Já já, você tem vez, tem voz aqui no Telejornal NT Sul e a gente traz o primeiro bloco de interatividade para você em instantes. E olha, os policiais civis do Rio Grande do Sul estão com atendimentos limitados desde as 8h da manhã de hoje. O motivo são as reivindicações da categoria junto ao governo do estado. O repórter Bernardo Miller traz os detalhes.
Daniel, chego agora no NT Sul para trazer atualizações referente aos atendimentos nas delegacias de polícia aqui do estado do Rio Grande do Sul, que estão limitados nesta terça e quarta-feira. Esses atendimentos serão voltados somente para casos de flagrantes, homicídios, violência contra criança, adolescentes e idosos e casos da Lei Maria da Penha. A determinação do sindicato é que os servidores permaneçam nas repartições, restringam os atendimentos e não circulem com viaturas entre as 8 horas da manhã desta terça-feira, então isso já está valendo, até esta quarta-feira às 8 horas da noite. A principal reivindicação é sobre o reajuste salarial, também uma nova determinação referente ao IP Saúde desses servidores. Então, repassando, atendimentos limitados nas delegacias do Rio Grande do Sul até às 8 horas da noite desta quarta-feira. É importante que a gente destaque que a Justiça decretou a ilegalidade da paralisação de 2 dias dos agentes da Polícia Civil do Rio Grande do Sul agora há pouco. A Procuradoria-Geral do Estado enviou uma nota à imprensa dizendo o seguinte, abre aspas, a paralisação dos policiais civis, anunciada para hoje e amanhã, 8 e 9 de agosto, foi considerada ilegal pelo Tribunal de Justiça, atendendo a um pedido da Procuradoria. A Procuradoria argumentou ao Tribunal de Justiça que a paralisação comprometeria os serviços policiais e descumpriria a orientação firmada no STF, no sentido de que aos servidores que atuem na área de segurança pública é vedado o exercício do direito de greve. Fecha aspas. Gente, o Presídio Estadual de Cachoeira do Sul não está adotando as restrições impostas pela SUSEP nas visitas a presos. A informação foi confirmada pelo diretor do presídio, Adriano Martins, por telefone também agora há pouco. O modelo de visita em Cachoeira do Sul se mantém o mesmo que o adotado durante a pandemia. Entre as restrições válidas desde ontem, a que mais está incomodando aos detentos é a limitação do ingresso de crianças e adolescentes a uma vez por mês. Em alguns presídios, os detentos estão fazendo greve de fome e se recusando de fazer atividades do cotidiano deles. A SUSEP deve divulgar novas informações sobre essa decisão. E agora nós vamos ao nosso primeiro bloco de interatividade, ver os recadinhos da nossa audiência, ver a sua mensagem, a sua opinião, a sua visão sobre o que acontece nas diferentes situações aí do nosso cotidiano, né? Nós estamos trazendo reportagens aqui, apurando informações e você é sempre convidado também a trazer o seu ponto de vista. Você, como eu sempre enfatizo, tem vez e voz por aqui, então corre aí pro WhatsApp, manda mensagem pra gente, 51997697129. E muito obrigado a você pela confiança ao sugerir uma reportagem, ao reportar algo que acontece na nossa comunidade. A gente diariamente recebe muitas sugestões aqui da nossa audiência e ficamos felizes por isso. E nosso comprometimento aqui de buscar sempre atualizações, informações para a nossa comunidade. Vamos começar aqui pelo Facebook. Está com a gente a Rosélia do Amaral, mandando seu boa tarde. Obrigado, Rosélia, pela companhia com a gente nesta terça-feira. A Mara Regina também está participando com a gente aqui, desejando uma boa terça-feira para todos do jornal. Para você também, Mara. Obrigado pela companhia. A Diva está participando, mandando boa tarde para a gente. Diz que adora o jornal, que é um jornal maravilhoso. Obrigado pela sua companhia, Diva, que nos presenteia aí, portanto, com a sua audiência. E agora nós vamos para a telinha, vamos ver os recados que estão chegando aqui no nosso WhatsApp. A participação de Valdoni Silva. Pedimos atenção em nossas luminárias aqui na Guajuvira. Está uma vergonha, diz aqui Valdoni Silva. Obrigado, Valdoni, pela participação. Bom, agora há pouquinho a gente trouxe, inclusive, algumas informações sobre iluminação. Para quem chegou agora, não viu a informação, já tem alguns detalhes lá na nossa página do Facebook, também no Instagram, em que você pode ver, então, sobre alguns serviços de iluminação pública, especialmente relacionados ao interior, né, a zona rural aqui de Cachoeira do Sul. Bom, daqui a pouquinho mais participações da nossa audiência. Intervalo agora e na volta você vai ver 13 prédios que contam a história de Cachoeira do Sul vão integrar o mapa do Centro Histórico. A proposta da vereadora Thelda Assis foi aprovada. E na entrevista do dia, um papo com o doutor Dirceu Pereira sobre controle do colesterol. Em vez de ficar usando essas medicações, gente, vamos ter uma alimentação saudável.
comer frutas, principalmente as cítricas, que abaixam o colesterol. Intervalo é rápido e nós voltamos já já. Meio-dia e 30 agora, o NT Sul já está de volta ao vivo. Obrigado a você de casa pela companhia e vamos dar uma olhadinha agora nas condições do tempo no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Me acompanhe. A gente tem aí imagens do céu azulzinho, né? Depois de um tempo chuvoso, a semana começou assim, segunda-feira com alguma chuva até bem significativa, mas hoje a gente tem aí a presença do sol. Hoje, portanto, o dia está ensolarado aqui em Cachoeira do Sul, mas tem chance de chuva. Amanhã e quinta também tem previsão de instabilidade. Você, dono e dono de casa, aproveite o sol de hoje. Terça-feira, o sol aparece desde o amanhecer em Cachoeira do Sul. Ainda tem alguma chance de chuva, mas para o fim do dia, conforme o clima-tempo, por conta de nuvens que vão ingressando de oeste para leste. Temperatura mínima 11 graus e máxima 17. Quarta-feira segue com previsão de chuva, embora com possibilidade de períodos de melhoria. Temperatura mínima 14 graus, máxima 19. Quinta-feira também segue conforme o clima-tempo, com previsão semelhante à quarta com chuva. Temperatura mínima 15 graus, máxima 20. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Boa parte do Rio Grande do Sul amanheceu hoje com sol, como o caso da região metropolitana de Porto Alegre, que tem sol e poucas nuvens. Mas não se empolguem muito não, tem previsão de mais chuva para todo o estado já para hoje à noite e também para os próximos dias, porque há expectativa do ingresso de muitas nuvens para a região do território gaúcho. Então, resumindo, tem sol ao longo do dia, mas também segue a previsão de chuva para todas as áreas. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, região metropolitana, máxima de 17 graus. Também 17 para a fronteira oeste em Uruguaiana. Na região norte, em Passo Fundo, 19. Na região central, em Santa Maria, 17 graus. Também 17 no litoral norte, em Tramandaí e Torres. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, máxima de 18 graus. E vamos para mais um bloco de interatividade, ouvir e ver também o que você de casa tem a nos dizer nesta terça-feira. Vamos ver mensagens do WhatsApp, vamos deixar o número na telinha para você interagir com a gente também. Código de área 51 99769 7129. Me acompanhe. O Edson Oliveira está mandando recado aqui. Um absurdo essa paralisação. Nós que pagamos o salário deles, continuamos pagando impostos todos os dias, diz aqui o Edson. Está comentando sobre a mobilização dos policiais civis. Obrigado, Edson, pela participação. É importante destacar, não é, que a Justiça declarou esse movimento ilegal. Inclusive, o sindicato da categoria recomendou que todos voltassem, então, ao trabalho normalmente. A gente vai acompanhar aí os desdobramentos. Quem mais? Sérgio Larry Scarparo, de Cachoeira do Sul. O governador e os deputados estaduais aumentaram seus salários, mas negam dar ao menos reposição inflacionária aos trabalhadores da Brigada e policiais civis. São só eles que trabalham? Questiona aqui o Sérgio Larry Scarparo. Obrigado, Sérgio, também pela participação e pela contribuição, não é, nessa discussão importante. Quem mais? O Jones está participando graças aos programas de inclusão de pessoas de baixa renda nas universidades, que minha afilhada está conseguindo cursar medicina. Muito bom, obrigado, Jones, pela participação e por esse relato, né? É uma porta importante para acesso à universidade e, inclusive, para esses cursos mais sofisticados, como de medicina, por exemplo, né? Quem mais? Maninho e Castro tá participando com a gente, assistindo o jornal com os meus pets. Olha só que bacana, tem um aquário ali cheio, né? Muito obrigado, Maninho, pela participação. Grande abraço para ti. Obrigado por compartilhar a foto com a gente aqui nesta terça-feira. A gente gosta demais de sempre receber informações da nossa audiência e também foto aí de quem está assistindo, onde está assistindo, né? Isso é sempre muito bom, a gente abre esse espaço por aqui. Então, para participar, 51997697129. Bom, daqui a pouquinho tem mais participações, você de casa pode continuar interagindo com a gente. Os vereadores aprovaram na sessão ordinária de ontem um projeto de lei que determina a necessidade de exibição no mapa do Centro Histórico de Cachoeira do Sul em espaços públicos da cidade
e nos eventos promovidos pelo poder público. A proposta é da vereadora Thelda Assis. 13 prédios históricos que contam um pouco da história do 5º município mais antigo do estado do Rio Grande do Sul estão destacados ao longo da cartografia do agora definido Centro Histórico da cidade de Cachoeira do Sul. Este traçado deverá ser amplamente divulgado e popularizado entre os cachoeirenses e para todos que por aqui passarem desde esta segunda-feira, quando foi aprovado o projeto de lei que determina essa exibição pública. A proposta da vereadora Thelda Assis foi aprovada por unanimidade dos vereadores em sessão ordinária. O projeto inicial da parlamentar era de delimitar a área do centro histórico na cidade, mas ele foi incorporado ao novo plano diretor. E agora essa minha lei é para que a gente saiba, que toda a comunidade, enfim, que todos saibam que existe dentro de Cachoeira do Sul centro histórico. Então a minha lei é para que os órgãos públicos coloquem, deem visibilidade do mapa e diga que é o mapa do Centro Histórico de Cachoeira do Sul. Colocar nos sites da Prefeitura, né, da Câmara, enfim, de todos os órgãos públicos, divulgar nos panfletos, quando fazem convite, porque assim eu olho os sites dos outros municípios e lá tem Centro Histórico. Então nós temos que divulgar, é muito importante, né, ter o Centro Histórico no nosso município. E o Centro Histórico de Cachoeira do Sul compreende a área entre as ruas Moron, Riachuelo, Andrade Neves, Marechal Floriano, Ernesto Alves, Saldanha Marinho e Senador Pinheiro Machado. Percorrendo essas vias, encontramos o Hospital de Caridade, a Casa da Aldeia, a Catedral Nossa Senhora da Conceição, Chateau d'Eau, Museu Municipal, o prédio da União de Moços Católicos, o Cine Teatro Coliseu, Câmara de Vereadores, Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha, Banrisul, o reformado prédio que abriga hoje a Provida e o Templo Martim Lutero. E olha só essa história aqui, ó. O primeiro desfile temático e cultural de Campo Novo, na região noroeste do estado, vai homenagear o colono no mês de agosto. Para participarem do desfile, as famílias do meio rural de Campo Novo começaram a tirar do baú as relíquias guardadas com muito amor há mais de meio século. Uma invenção de mais de um século, o lampião de carbureto. Essa peça aqui é uma luz a carbureto. Ela funciona assim, ó. Aqui dentro desse recipiente vai o carbureto, que é uma pedra, né? E daí quando essa pedra recebe água, ela larga um gás. E esse gás ele pega fogo, que se transformava na luz daí. Daí aqui iria o carbureto, daí ela é fechada. Ela é fechada aqui com essa rosca. Aqui é o recipiente da água. Daí tu abria tipo essa forma aqui que seria um registro. Daí ela liberava a água no carbureto, que largava o gás. Aqui nesse biquinho tu botava o fogo e gerava a luz. Daí ela era pendurada, essa aqui era a luz de antigamente. E quando tu queria que a luz aumentava, tu abria mais água, largava mais água em cima do carbureto, dava mais pressão e largava mais fogo. Essa é a luz a carbureto, para quem não conhece. A família Schmidt guarda relíquias no interior de Campo Novo. Essa aqui é uma lousa, mas nós conhecemos assim as histórias que a mãe contava, é uma pedra de escrever. Porque naquela época que eles iam na aula, não tinha caderno de papel. A forma do aprendizado dos alunos era nesse caderno aqui, sabe? Não era caderno de papel, era uma pedra. O avô que me ensinou como funcionava, tudo como escrevia nela, daí ele me deu. Foi uma tarde, estava chovendo o tempo mais ou menos assim, daí ele me deu. Me ensinou a escrever e me deu uma máquina, para mim guardar e levar quando eu tiver a minha casa. Os equipamentos ajudam a contar a história da construção civil no Brasil. Essa serra aqui é uma serra muito antiga, pelo que a minha mãe contava a história, ela veio da Itália. E fez parte do início da vida do meu avô, o Romano Bigolin, que era pai da minha mãe. Daí essa serra aqui eles fizeram as primeiras tábuas para casas e galpão no interior de Juí, ali, quando eles vieram da Itália. No tempo em que não havia indústria, o arado era fabricado à mão. Isso aqui foi meu pai que fez. E essas partes de madeira, inclusive tem um detalhe aqui, que eu não lembro te falar exato a medida. Mas aqui formava tipo um triângulo, e aqui tinha que fechar uma medida para ele funcionar certinho. Daí dava certo para trabalhar, senão ele não funcionava. A família Schmidt e muitas outras que moram no meio rural de Campo Novo terão a chance de mostrarem seus acervos particulares em um grande desfile temático e cultural
que vai acontecer no mês de agosto no centro da cidade. O desfile vai homenagear os colonos do município. Hoje, a extensionista rural da Ematerascar, Elise de Moura, visita os agricultores para ver como andam os detalhes. Na casa da família Silva, um caminhão já está pronto para transportar no dia do desfile diversas peças, como esta máquina de costura usada pelas mulheres para vestir toda a família. Que antigamente era só na máquina costurada, né? Em casa, daí eles compravam os fardos de tecido que era, e daí era desmanchado em roupas para fazer, em forro de cama. No acervo do Silva também tem um saraquá, usado para plantar soja. Eu tinha 7 anos, já plantava. Eu não podia pegar ali a máquina, eu pegava aqui para poder plantar. E era o dia inteiro plantando, quando veio soja daí, né? Mas antigamente, quando os primeiros era milho e feijão. Depois que veio soja. Na casa dos Kunzler tem este caminhão. O modelo de fabricação norte-americana começou a entrar no Brasil no final da década de 50. Ele também vai para o desfile temático e cultural no mês de agosto. Esse panelão tem em torno de 60 a 70 anos. E hoje nós usamos ele ainda. Este rádio era dos meus avós paternos. Eles compraram esse rádio com muito sacrifício. Custou caríssimo na época. O milho começou a ser produzido em grande escala. Mas ele era debulhado tudo aqui. Aqui que eles debulhavam o milho com essa máquina. Daí isso aqui já era uma grande utilidade. Porque daí não precisava debulhar na mão, né? E a minha mãe pegava essas palhas aqui, ó. Desfiava tudo, desfiadinho. Tirava esses caroços aqui, ó. Para fazer o colchão. De um jeito ou de outro, os agricultores familiares sempre produziram o próprio alimento. Esse pilão aqui meu pai usava para socar milho, para fazer canjica, socava arroz para descascar. A mãe socava canjica, nisso aqui socava arroz também. Eu lembro disso aqui muito bem. Cada ferramenta, cada objeto faz lembrar da mãe, do pai, do avô, da avó, dos tios. Faz lembrar deles mesmos quando eram crianças e viviam juntos em família. Por isso eles guardam todas essas coisas como se pudessem guardar também os momentos felizes que já viveram. É uma nostalgia que dá sentido à vida. O Brasil de hoje deve muito aos antepassados. Agora, cabe aos mais jovens escreverem uma nova página na história futura do Brasil. O povo está falando no ponto que o menino está catando milho ali na máquina de escrever. Mas muito bacana essa reportagem, uma verdadeira viagem no tempo da produção da agricultura familiar aqui do estado do Rio Grande do Sul. E você de casa, tem também aí alguma relíquia, algo que você guarda com carinho? Tem uma foto? Compartilha com a gente, daqui a pouquinho tem mais um bloco de interatividade. Nosso WhatsApp está na tela, 51997697129. Você também pode participar aqui do NT Sul. E, gente, hoje, 8 de agosto, é Dia Nacional de Prevenção e Controle do Colesterol. E o seu colesterol, como é que está? Está alto? Está baixo? Equilibrado? Você sabia que nem sempre ele é vilão da nossa saúde? Nós vamos saber mais sobre isso a partir de agora com a Lena Caetano. Boa tarde, Lena. Olá, Daniel. Boa tarde, amigos do NT Sul. Pois é, Daniel, é de conhecimento geral e a gente vê todos os dias em noticiários, as pesquisas apontam que no mundo inteiro aumenta a cada dia o número de casos e também o número de mortes em função de doenças cardiovasculares. E um dos grandes causadores, um dos grandes vilões dessas doenças cardiovasculares é uma palavrinha também conhecida de cada uma das pessoas que nos acompanha, colesterol. A gente vai falar um pouquinho sobre isso a partir de agora com o especialista no assunto. O nosso convidado da tarde é o Dr. Dirceu Mendes Pereira. Ele é ginecologista, obstetra, também especialista em reprodução humana e também especialista em nutrimetabolômica. Essa palavra aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela lá no final do nosso bate-papo. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o Dr. Dirceu. Bem-vindo à TV Cachoeira, bem-vindo ao NT Sul. Muito boa tarde. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês
nessa emissora e prestar um serviço de utilidade pública. Com certeza. Doutor Dirceu, vamos começar esse nosso bate-papo eu acho que seria bem interessante o senhor descrever para a gente o que é colesterol. As pessoas, de repente, têm aquela a impressão e aquele conhecimento básico que tem a ver com gordura. Mas, especificamente, o que é o colesterol? Como é que ele age no nosso organismo? Então, o colesterol faz uma confusão muito grande. Na verdade, a molécula do colesterol, ela é um álcool policíclico, né? É um glicerol que se une a uma molécula também chamada de ácido graxo, né? Que é um componente lipídico. Para ela trafegar dentro do nosso organismo, ela é montada no fígado. Tá? O fígado é o órgão que biossintetiza o colesterol e é preciso desmistificar que o colesterol, 85% dele, é uma produção de biossíntese endógena. O fígado sintetiza, né? E 15% é dos alimentos que nós comemos, tá certo? O que acontece com o colesterol? O colesterol, ele é muito importante no nosso organismo. É uma molécula que sem ela nós não viveríamos. Por quê? Porque ela reveste todas as membranas plasmáticas do nosso corpo. Ela reveste também as membranas das organelas que nós temos dentro da célula, né? E ela reveste também aquela bainha de Schwann, que reveste os nervos. Então, veja a importância do colesterol. Então, a gente não pode querer baixar o colesterol a qualquer custo. Desde que eu comecei a medicina, o colesterol, o normal era até 220. Hoje, depois baixaram para 200, 210, 200, 190. Agora querem o colesterol a 180, né? E já estão falando em baixar para 160. O que significa isso? Significa que nós estamos cada vez mais sendo obrigados a usar essas moléculas, esses medicamentos de estatina, para manter o colesterol baixo. Mas isso tem um preço, né? Não podemos pensar dessa maneira. O que, na verdade, promove o aumento do colesterol é quando você come errado. Quando você está comendo aquelas gorduras que são saturadas e as gorduras trans. Sabe as gorduras que você tem em alimentos de caixinha? Que eles adicionam, são gorduras hidrogenadas, para que aquele alimento dure bastante tempo, né? São essas gorduras que são muito maléficas. O ideal é usar gorduras monoinsaturadas ou poliinsaturadas. Vou dar um exemplo para você. O abacate. O abacate todo mundo fala, mas é gorduroso. Mas é uma gordura maravilhosa. Ela é monoinsaturada. Ela nos protege. O azeite de oliva também é uma gordura monoinsaturada, entendeu? Em vez de ficar usando essas medicações, gente, vamos ter uma alimentação saudável. Comer frutas, principalmente as cítricas, que abaixam o colesterol, até 10%. Comer verduras, né? As verdes, as mais verdes, que tem ômega 3, né? Tem até ômega 3. Comer os tubérculos, que são a mandioca, né? São o inhame, a mandioquinha, tá certo? Comer também legumes e comer o que nós chamamos também outros alimentos saudáveis, que são cereais e as oleaginosas, aquelas castanhas, as nozes. Isso faz parte de uma alimentação saudável. O senhor mencionou lá no início a questão de que a incidência do colesterol tem a ver muito com a questão do fígado. E tem muita gente que está nos acompanhando agora que diz, pá, eu tenho gordura no fígado. E aí, é questão de mau funcionamento do fígado? É uma questão genética? Ou é realmente também a qualidade do que as pessoas comem? Com certeza, o mais importante é a qualidade do que as pessoas comem. Vou dar para você aqui duas informações importantes. Como se forma a esteatose hepática, que é a gordura do fígado, né? Ou ela é por álcool, o alcoolismo, tá certo? Ou tem aquela também que é não alcoólica. E como é que ela se forma? Quando você come excesso de carboidrato, vamos colocar aqui farinha branca, muito açúcar, tá certo? O que acontece? Quando você consome energia que eles geram,
tudo bem. Né? Mas quando a pessoa é sedentária, ele não consome aquela energia que é gerada nas mitocôndrias, no interior da célula, aquele excesso de energia, né, ele se transforma em gordura no fígado. Você entendeu? E se a pessoa não faz exercício, se ela não consome essas calorias, vai tudo aqui para a barriga, aquela gordura visceral, aí aquela barriguinha que vai formando, vai virando um tanque, não um tanquinho. E o fígado não aguenta, ultrapassa o limite dele de metabolizar tudo aquilo. Aí vai acumulando gordura no fígado. Doutor, tem outra coisa também. Existem aquelas pessoas que, mesmo que se alimentem adequadamente, colesterol alto. Aí a questão é genética, é um desequilíbrio do próprio organismo? Sim, pode ser sim. Olha, eu não sou assim, não vou demonizar absolutamente a medicação, a principal são as estatinas, não vou demonizar, pelo amor de Deus. Porque a estatina também, ela é um medicamento anti-inflamatório muito bom. Então, quando a pessoa já tem uma lesão de artéria, por exemplo, a artéria carótida que vai para o cérebro, ou essa coronária que é aqui no coração, né, quando tem uma lesão, você deve usar, porque ela tem uma ação também anti-inflamatória e antioxidante, tá certo? Mas, fora isso, eu acho que você pode, com controle dietético, estimulando a pessoa a fazer atividade física, a gerenciar o estresse, que eu esqueci de falar, que é muito importante também, né? E também dormir bem. Você não tem ideia como é importante a gente dormir bem, sabe? Aquele sono que você até sonha. As pessoas que têm um sono em que ela chega a sonhar, ela acorda muito bem. É aquele sono regenerador. E o colesterol, ele é só tratável a partir do momento em que detectado no organismo, ou ele tem cura? Se de repente a pessoa se alinhar da alimentação, no modo de vida, pode se livrar e pode se normalizar o organismo? Pode perfeitamente, pode sim. Tudo no nosso corpo pode regenerar, tudo. É impressionante o poder que nós temos de regeneração. A não ser aquele indivíduo que já tem um fígado muito lesado, né? Aí realmente ultrapassou o limite. Mas se você não tem essa condição, moderado, leve, você reverte tudo, mas com bons hábitos. Eu tenho uma pergunta adicional para lhe fazer, doutor, com relação à questão do colesterol. A gente fala e as pessoas logo imaginam que a pessoa na fase adulta com problemas de colesterol. Mas ele pode se manifestar ainda na infância, até porque a gente sabe que cada vez mais também existem campanhas e atenção das autoridades em saúde com relação à questão da obesidade infantil, né? Começa por aí? Exatamente. Veja só, a merenda alimentar agora está começando a mudar. Mas a merenda alimentar, ela é praticamente feita de caixinhas, né? E hoje você assiste crianças que estão aí com 9, 10 anos, que já estão com colesterol alto, com hipertensão arterial e a maioria obesos. Olha que absurdo. Essa nossa dieta alimentar precisa mudar. E precisa mudar já na infância, porque é na infância que você corrige todos os problemas, né? Digo mais para você, no ventre da mãe. No ventre da mãe que nós fazemos toda a programação metabólica do indivíduo adulto. Né? A mulher grávida precisa ter muita responsabilidade ao gestar, porque é exatamente esses 9 meses que vão programar metabolicamente aquele indivíduo que depois vai ter uma vida adulta. Doutor Dirceu, eu falei lá no início que o senhor também é especialista em nutrimetabolômica, e aí muita gente ficou antenado e quer saber ainda o que quer dizer isso, que ciência nova é essa. O senhor pode resumir para a gente, por favor? Vou falar rapidinho. Metabolômica, qual é o resultante do metabolismo das proteínas? São os chamados metabólitos, que estão em tempo real. Nós estamos no aqui e agora. Se você colher uma amostra de saliva, que é o nosso teste, né? Teste nutrimetabolômico feito na saliva, eu sou capaz de dizer para você como é que você está metabolicamente neste momento, entendeu? Então, ele é aqui e agora, no tempo real. Doutor Dirceu, eu quero muito agradecer a sua participação, seus importantes esclarecimentos aí para os nossos telespectadores, para as pessoas que nos acompanham aqui na TV Cachoeira. Mais uma vez, muito obrigada.
Eu que agradeço, é um grande prazer falar com vocês, tá? Tudo bom para o senhor. Daniel, as informações são essas. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Lena, pelas informações importantes, né, para a gente cuidar ainda um pouco melhor da nossa saúde, cuidar com o colesterol, já que hoje é o dia de conscientização. Vamos para a tela, vamos ver mensagens aqui da nossa audiência. Olha só, a gente exibiu reportagem aqui falando sobre máquinas antigas, né, equipamentos da agricultura familiar, e eu incentivei a audiência a mandar fotos. E olha aqui, ó, a Ieda Silva está participando com a gente, moedor de pimenta do reino da minha bisavó, veio da Itália, família Battaioli. Adorei a reportagem, parabéns. Obrigado, Ieda, por compartilhar com a gente também essa relíquia aí, né, o moedor de pimenta do reino, que veio aí diretamente da Itália. Muito bacana. Quem mais? Temos mais mensagens aqui. A Célia Moraes está participando com a gente, de Rio Claro, São Paulo. Este é um lampião de guarda-trem, era do esposo de uma grande amiga que hoje tem 90 anos, guardo com muito carinho, uma relíquia, muito bacana também, Célia. Obrigado por compartilhar com a gente aí esta memória afetiva e esse objeto aí que com certeza fez parte da vida, né? Cleverson Bianchini está participando com a gente de Curitiba, no Paraná. Falando em antiguidade, essa é uma mobilete totalmente original dos tempos que eu era criança e ainda guardada aqui comigo. Muitos irão se recordar dessa época, olha só. E ali, ó, do ladinho tem uma monareta, né? É isso aí, tá aí então a mobilete. Obrigado, Cleverson, pela participação, por mandar a foto pra gente aí. Também da mobilete, né, para nossa audiência, fazendo esse momento de relembrar um pouquinho aí da história. Quem mais? A Luciana também está participando. Isso é um balancinho da carroça dos meus pais. Fiz um porta-chaves, linda recordação. Tenho certeza que muita gente não sabe aqui o que é um balancinho, né? Mas basicamente é ali onde vai o cavalo preso à carroça, né? E o balancinho era um dos equipamentos, então, muito usado para isso. Quem mais? A Carmenci Pedroso está participando aqui. Foto de 1916. Meu avô, Amado Bica, que está com o coelho no colo. Muito bom. Obrigado, Carmenci, pela participação, por mandar aí esta memória, né, de tanto tempo. João Pedro Silva Soares também está participando aqui. A ponte do bairro Bom Retiro está estragada, os pilares estão podres. Já reclamamos para o prefeito, mas não fizeram nada até agora. João Pedro, obrigado pela participação. Relato está na telinha aqui então. Fica aí o pedido de atenção, né, para a prefeitura aqui do município. Álvaro dos Santos, filhinha Lauren dos Santos fazendo o teste de qualidade do mocotó que o papai faz para vender, aprovado. Tá aí a pequena Lauren fazendo pose, né, e dando risada. Muito bom, obrigado aí pela participação. Sérgio Pedroso também mandando fotos de relíquias pra gente aqui. Olha só, aqui, pelo que me parece, é uma furadeira manual, é isso? Sérgio, obrigado pela participação. Isso aí, furadeira manual, então o objeto que o Sérgio manda pra gente. Tem mais relíquias aqui, ó. Olha aqui, essa aqui é para relembrar, né? Moedas antigas do nosso país, cruzados novos, cruzeiros, as moedas antigas aí também que o Sérgio Pedroso coleciona. Aliás, o Brasil viveu aí muitas dificuldades, né, no fim dos anos 80, ao longo dos anos 80 especialmente, começo dos anos 90, com planos econômicos, inflação lá em cima, a moeda trocou algumas vezes. Chegou uma época que estava faltando personagem para poder ilustrar as cédulas, né, a moeda do nosso país, de tanto que a moeda trocava. Bom, muito obrigado a quem está em casa e compartilhou com a gente aí as memórias. O NT Sul de hoje está chegando ao fim, nesse 8 de agosto. Acesse facebook.com/TV Cachoeira para continuar acompanhando as nossas notícias. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente volta a se encontrar ao meio-dia. Ótima tarde para você. Fique com a Novo Tempo. Tchau!